Essa hiperatividade, ela também... É mental. Ah, não é física? Existe a condição sine qua non para você ter um TDAH é hiperatividade mental. Excesso de pensamento, numa velocidade maior. Agora, existem casos que você acompanha a hiperatividade mental com a física. Nos meninos predomina esse tipo, né? A mental com a física. Nas meninas, entre aspas, predomina o desatentivo puro, que é só hiperatividade mental. Aquela criança que está na aula, não dá trabalho nenhum para o professor, mas em compensação viaja o tempo inteiro, né? Então, mas a maioria hoje é combinado. Tem tanta hiperatividade, porque os estímulos são muito grandes. Aí tem uma opção de criança que não era TDAH, aí vamos supor, numa determinada época, virou. Não se vira. O TDAH legítimo... Já é. Já é. É um tipo de funcionamento cerebral. Ele não vira. Talvez só se evidencia mais ou você prestou mais atenção, mas ele já estava lá, né? Com o tempo, a tendência é ele criar mecanismos para controlar. Por exemplo, eu tenho déficit de atenção e hiperatividade. Eu me lembro quando eu ia ao cinema, eu ficava batendo a perna. Tá. E as pessoas olhavam para trás e eu não entendia porque tanta gente olhava para trás. Aí um dia, o meu primeiro marido chegou, Ninha, porra, não dá, cara. Um dia eu vou apanhar aqui, porque as pessoas olham, mas o que eu estou fazendo? Esse movimento... Eu fazia aí, E por quê? A inquietação das pernas. O excesso de pensamento é uma que descarrega na perna. Então, por exemplo, se você me encontrar numa coisa, eu me acalmo agitando a perna, balançando a perninha. Perninha nervosa. É uma forma de extravasar. É uma forma de extravasar o excesso de pensamento, de atividade elétrica. Já que não necessariamente é uma coisa ruim, como a gente usar isso para o bem da criança ou do adolescente? O que faz? Eu acho que existe uma coisa. Eu acho que existe uma coisa, toda vez que eu explico para uma criança que ele tem na cabeça, se ele for mais de campo, eu falo que ele tem um cavalo maravilhoso, mas que é indomável. Entendi. E que ele vai ter que domar o cavalo. Ou se for mais de máquina, eu digo que você tem um motor de Ferrari. Mas a Ferrari, você pode capotar muito mais fácil do que um Audi. Ah, tá, tia, e aí? Falei, você vai ter que ser o mecânico do teu cérebro. Você vai ter que dominá-lo. Isso ajuda demais. Porque, assim, eu nunca trato se não tem sofrimento. Se a criança não está sofrendo por alguma coisa, se sentindo inferior, se sentindo burro, eu não trato. Se a criança chega para mim, tia... Sou feliz assim. Eu sou feliz, está tudo direitinho, só minha mãe que reclama. Aí eu oriento os pais, tipo assim, vamos fazer atividades que melhorem, vamos fazer neurofeedback, que é um treinamento. O neurofeedback nada mais é do que ligar o cérebro da criança no computador, programar uma série de joguinhos que vai fazer com que ela comece a dominar o seu cérebro através das ondas elétricas do cérebro. Então, para a criança é muito lúdico, porque ela é uma ginástica cerebral. Então, assim, para a criança, em geral, elas adoram fazer esse tratamento. E que funciona mesmo. Tá. Agora, se é uma coisa que a criança está mal, me sinto burro, não sei o que lá, a gente faz medicação. Não acompanha, a gente faz medicação, porque é uma mudança. Quando você acerta a medicação, você não... É químico, então? É químico, porque a dopamina é química. Porque o que faz funcionar o lobo frontal é a dopamina. E tem uma coisa no TDAH... que a dopamina, ela é que coordena, né, o combustível desse filtro. O cérebro do TDAH nasceu fabricando menos dopamina. E ele vai passar a vida inteira buscando a dopamina, no hiperfoco, né? Porque essa novidade, essa coisa que ele tem tesão, libera dopamina. Certo. Se a gente rapidamente não descobre essas áreas de produção de dopamina que dá tesão, aí vem uma coisa grave, porque ele pode descobrir isso na adolescência no uso de droga. O que é droga? É tudo que entra no organismo, chega no cérebro e faz o cérebro liberar dopamina. Por isso que droga dá prazer. O dia que você falar assim, capim-limão, eu tomo e me dá um barato, é droga. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você tem drogas... em substâncias, você tem drogas em comportamentos, tem comportamentos que fazem você, por exemplo, vício de pornografia é um comportamento, mas que libera dopamina. Também libera dopamina. Vício em alguém
A paixão é um momento de vício no outro. Também libera dopamina. Por isso que na paixão você tem um tesão inesgotável. Né? Agora... Chocolate nem tanto. Chocolate, as comidas mais calóricas que misturam gordura com amido, são mais de dar essa liberação. Entendi. Entendeu? E mais também de fazer um pico alto de glicemia, de glicose, que aí dá um certo barato, mas também baixa muito rápido. Por isso que o açúcar dá dependência. Não tenha dúvida. Então, isso é dopamina. Na hora que você vai para a adolescência e o pessoal começa a usar droga, o que o moleque vê? Que tem uma droga lá, que geralmente é uma droga estimulante. Por que estimulante? Porque estimula a produção de dopamina, de liberação de dopamina. Estimula o lobo frontal. Então, ele usa aquela droga, por exemplo, um energético, um estimulante, um MD, uma cocaína, um crack, para todo mundo dar aquele... O hiperativo, ele olha o mundo e fala, caramba, é assim? Tá tudo fazendo sentido, é como se alinhasse. Nossa. E aí ele começa, eu vou ficar nesse troço aqui. Então, mas se não tivesse informação, né? Se não tivesse informação. Porque assim, aí meus pacientes falaram assim, mas eu fiquei bem. Eu falei, sim, mas o problema é que isso vai esgotar. Porque a droga não produz dopamina. Ela vai lá, é como se fosse uma laranja. Ela vai lá, espreme, e você tem aquele caldinho na hora. Você pega só o caldo da dopamina. Chega um ponto que não vai ter mais. Você espreme. Espreme não sai, você só vai ficar com ruim. Entendeu? Você vai ficar com a ressaca. Aí quando você explica isso... O cara fala, eu entendi. Então vamos arrumar uma outra maneira de mexer na minha dopamina. Mas se essa informação não é dada cedo, ele vai. Vai. E se afunda, né? Ele afunda. Caramba. Você que é um cara assim, Helene, tem alguma dúvida antes da gente mudar de assunto? O Lênin era hiperativo só mental ou físico também? A sensação que me dá é que você é mais mental. Eu tenho um pouco disso. O que me alinha um pouco é a música. Quando eu tô tocando, aí eu consigo... Mas ele não é físico não, é só mental. Você é daquele que... o que é basicamente só mental, a hiperatividade mental é muito maior. É? É. Então ele deve ter momentos de exaustão. O Lenin deve ter momentos... Porque, por exemplo, o TDAH ele não deprime como depressão assim... Ai, mundo cruel, papapá. Não, ele deprime de exaustão. De ansiedade, não é? Não, de exaustão. É como se esse cérebro cansasse. Imagina aquela tempestade. Aí chega uma hora que você deve ter cansaço até de falar. Na nossa Black Friday, o desconto vai ser incrível. Eu posso garantir isso. Você que está querendo mudar seu comportamento, entender seu funcionamento e ter mais autoconhecimento, a hora é essa. São 6 cursos por R$1.000. 6 cursos por R$1.000. E você ainda tem o direito de tirar todas as dúvidas com a nossa equipe. Muito obrigada e aproveita, porque senão só no ano que vem.